para todos, esse que vos fala é o pastor Esdras Cabral de Melo e estamos aqui com um novo quadro chamado EBD Simples Assim. É isso mesmo, EBD Simples Assim, sem precisar de muitos termos técnicos, teológicos, de maneira que eu acredito que vai somar na sua vida como professor da Escola Bíblica Dominical e também você que é aluno. Eu acredito que os assuntos que serão trabalhados aqui vai lhe ajudar e muito no esboço que você fará para dar uma belíssima aula aos domingos, que é justamente os domingos em que ministramos aulas da lição bíblica dominical. Nós vamos trabalhar a lição de adultos, que tem como título O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Olha só, esta lição que é do terceiro trimestre deste ano 2021. Vamos trabalhar esse assunto, amados, e sem perder tempo, já vamos entrando aqui com o esboço da lição, que eu espero que lhe auxilie para quando você for ministrar diante dos seus alunos. E os alunos que estão me ouvindo, cooperar com o professor mediante a aula que nós vamos ministrar. Queridos, antes, porém, quero convidar vocês a acessar o nosso canal, se inscrever, dar um like, tocar o sininho e também compartilhar, porque todas as sextas-feiras estaremos colocando um vídeo de pelo menos 30 minutinhos sobre o assunto da lição bíblica dominical. Hoje vamos falar da primeira lição, que tem por título, a primeira lição, a ascensão de Salomão e a construção do templo. Vamos estar falando sobre este assunto. Próxima sexta teremos outro, de maneira que você vai ver o vídeo na sexta-feira, aí tem o finalzinho da sexta, tem o sábado, para você preparar a sua aula e ministrar os domingos. Eu creio que você certamente vai gostar dessa aula. Como pastor, teólogo, historiador, quero contribuir muito para esta lição, visto que é uma lição que trabalha a área histórica. Há muitos livros que falam sobre a história do povo de Israel. Parte da minha tese, do meu TCC, feito na Universidade Federal, foi sobre a história de Israel. E acredito que vou utilizar estes conhecimentos para somar nesta aula que vamos ministrar, que é o trimestre todo, todas as sexta-feiras. Então, conte conosco aqui no canal Esdras Cabral, no quadro, porque lá quando você entra no nosso canal no YouTube, vai ter vários quadros. E este quadro é um quadro específico com o tema EBD Simples Assim. Tudo bem, então? Vamos começar a nossa aula? Vamos lá, então. Como disse o título da lição, é a ascensão do rei Salomão, né, e a construção do templo. A princípio, a lição eu vou seguir cada tópico da lição e aí você tão somente terá como complemento para o seu esboço na hora de ministrar para seus alunos, tá bom? Então, vamos começar aqui na parte dos comentários. Primeiro, é a parte da introdução. Salomão, que, sem dúvida, foi um dos maiores reis de Israel. Eu acredito que ele só fica abaixo do próprio pai, rei Davi, que até hoje é cultuado a figura de Davi em todo o estado de Israel, e por que não dizer, os grandes estadistas trabalham bem a imagem do rei Davi. Com certeza, o seu filho Salomão não fica muito atrás. Ele entra na história como um grande rei, e o que traz mais destaque sobre a vida do rei Salomão, sem dúvida, discutido do ponto de vista bíblico e teológico, e até mesmo no conhecimento secular, é a sabedoria de Salomão. Este homem é extraordinariamente sábio, de maneira que sua sabedoria jamais poderia ser algo totalmente terreno. É sabedoria dada por Deus ao homem.
Antes dele e depois dele, nunca houve homem mais sábio na terra. Salomão se destaca como o maior homem em sabedoria da história da humanidade. Vou repetir. Antes dele e depois dele, não surgiu nem surgirá homem mais sábio do que o rei Salomão. Sua sabedoria excede aos sábios da Bíblia e excede aos sábios ao longo da história. Muitos já fizeram pesquisas sobre a sabedoria humana, sobre até onde a capacidade humana pode apreender o conhecimento, mas Salomão se destaca de todos eles. Não só porque é um ponto de vista bíblico, mas porque as próprias narrativas bíblicas, colocando a pessoa de Salomão em resolver problemas, em administrar, aconselhar e escrever também, pessoal. Salomão, ele vai ter sua contribuição no livro dos Salmos, vai escrever o livro de Provérbios, Eclesiastes e Sabedoria de Salomão. Então, são livros que ainda hoje são utilizados por ciclos teológicos para analisar a sabedoria deste homem. Inclusive, Salomão também é muito bem quisto em outros ciclos de conhecimento, na qual seu nome é muito bem-vindo quando se trata da sabedoria de Salomão. Então, pessoal, vamos agora para o primeiro ponto da lição. A sabedoria de Salomão, a virtude de Salomão. Olha só, a palavra virtude, ela é uma expressão muito apropriada para os gregos. Trabalha sobre virtuosismo, aristoi, aonde este homem, ele tem a virtude de ter o conhecimento para todos que estão em sua volta. É um homem que contribui para a vida em sociedade, para o Estado, e que se relaciona a ponto de ter o seu virtuosismo como algo em que terá a contribuição direta para a formação em sociedade, na cidade e no Estado. Por isso que é categórico essa expressão, virtude de Salomão. É um termo que se usa aristoi, do grego. Trabalha bem essa expressão. Uma outra coisa que a gente destaca é que sobre a sabedoria de Salomão, esse virtuosismo, é que ele já era um homem propenso à sabedoria. Ele já tinha um coração inclinado para ser sábio. Antes de Deus lhe dar a sabedoria do alto, ele já dispunha do seu intelecto o prazer de buscar a sabedoria. Ou seja, a sabedoria aqui agora, ela, por ter um princípio natural de mente e coração de Salomão, então ele vai a Deus em busca de mais sabedoria. E é notório, nós percebemos aqui uma coisa, é natural de todo monarca, de todo rei, buscar poder, glória, riqueza, fama, conquistar os inimigos, ter um nome conhecido em todo o território em que seu reinado é estabelecido. Ou seja, ele pede algo que surpreende aos reis da época e ainda hoje surpreende as mentes mais sábias com relação ao pedido de Salomão. Ele não vai pedir riqueza, poder, glória, fama, mas ele pede algo singular. Ele pede sabedoria a Deus. Pessoal, isso aqui é muito profundo do ponto de vista da alma humana. Não é comum o ser humano, diante da oportunidade de pedir algo a Deus, pedir sabedoria.
Faça um teste com você mesmo. Se coloque diante de Deus. O que você pediria a Deus? Se você é um solteiro, pediria o quê? Talvez um emprego, casamento, um apartamento, carro, viagem, enfim. Diante da grandeza de Deus, você pode ser tentado a pedir qualquer coisa. Mas Salomão já era propenso, já tinha inclinação para a sabedoria. Por isso que ele pediu sabedoria a Deus. E o que é mais interessante, Deus só não lhe dá sabedoria. Deus amplia ainda as bênçãos na vida de Salomão. Não só vai dar sabedoria a ele, vai dar sabedoria, riqueza, conhecimento. Eu vou explicar depois qual é a diferença de sabedoria e conhecimento. Vai dar sabedoria, riqueza, conhecimento, administração. Vai lhe dar ainda o poder de governar sobre a assistência divina, ou seja, o privilégio que esse homem teve, nada se compara antes e depois dele. De maneira que o próprio Jesus cita a pessoa de Salomão para retratar sua beleza, grandeza, enfim, pessoal. Vamos agora para mais um tópico. Como eu disse, EBD, simples assim. O que é que nós temos aqui ainda para trabalharmos? Olha só. O sábio pede sabedoria. Nesse ponto, nós colocamos aqui uma expressão que está na lição, que é humildade. Ninguém pede sabedoria a Deus se não tiver primeiro humildade. Porque a humildade está atrelada ao que você pede. Vou repetir isso aqui. A humildade está atrelada ao que você pede. Porque a Bíblia diz: porque nada tendes? Porque não sabes pedir. Muitas pessoas não têm nada porque nada sabem pedir. Outros reclamam, resmungam, falam, criticam. Eu tenho 10 anos de crente, 20 anos de crente, não consigo ter nada. Por quê? Nada tendes porque não sabe pedir. É preciso ter humildade para que Deus trabalhe nessa humildade e você tenha sabedoria na hora de pedir. Então peça a Deus com sabedoria, mas isso só se alcança se houver humildade, gente. Você é humilde para orar? Você é humilde para pedir? Você tem consciência do que pede? Exemplo, a pessoa, é o momento de pedir, então vou pedir agora algo tremendo. Senhor, me dê uma viagem para o exterior. Eu quero viajar para conhecer 50 países no mundo. Primeira pergunta: qual a razão da sua viagem? Por que você quer viajar? Vai somar em que na sua vida? Você conhece alguma língua desses países que você vai viajar? Então veja, é um pedido desprovido de humildade e, por sua vez, desprovido de sabedoria. Outra coisa: Senhor, eu quero um helicóptero. Meu sonho é ter um helicóptero. Você sabe pilotar helicóptero? Você tem o heliponto para o helicóptero pousar? Você vai trabalhar com helicóptero? Gente, eu estou colocando aqui uns exemplos bem extremos, mas vai de uma explicação ainda muito mais significante para que você possa entender que as pessoas, às vezes, perdem a oportunidade de pedir porque não tem humildade. E se não tem humildade, não vai ser cheio de sabedoria. É isso que eu estou colocando aqui para vocês. Então, olha só. Ao sábio pede sabedoria. A Bíblia vai dizer em Provérbio 9:9 que é ele mesmo que escreve. Dá sabedoria ao sábio e o sábio se fará mais sábio. Provérbio 9:9. Inclusive, eu usei esse versículo na minha formatura do curso de História. Coloquei na placa para deixar bem claro que a sabedoria é algo que é dada por Deus. A sabedoria é algo divino dado ao homem. E Salomão certamente preenche, por assim dizer, numa linguagem antropopática, atribuir a forma humana a Deus.
Salomão preenche, digamos assim, a expectativa de Deus porque pede sabedoria. Mas isso ele coloca humildade, ou seja, ele entra diante do alcance de Deus, coloca seu coração e aí, primeira coisa que ele apresenta é a sua humildade. Humildade é, sem dúvida, o caminho para chegar e atingir o coração de Deus. Então, com esta humildade, Salomão consegue, da parte de Deus, sabedoria. Agora temos uma advertência no terceiro tópico do primeiro ponto da lição. A sabedoria na prática de vida. Olha aqui uma coisa interessante. Muito cuidado dentro da visão da escritura trabalhada por Tiago, da falsa sabedoria. Uma sabedoria que é envolvida de expertise, inveja, sabedoria que vai ter sentimento de divisão, faccioso. Também existe essa sabedoria, uma sabedoria prejudicativa, uma sabedoria que não eleva a autoestima humana, pelo contrário, é usar ela para benefício próprio. E Tiago condena essa sabedoria. Não é essa sabedoria que Salomão pede a Deus e não é essa sabedoria que Deus dá a Salomão. De maneira que podemos constatar isso em Tiago capítulo 3, versículo 16, como também Tiago 3 e 16 e o versículo 15 e o 16. Ora, qual a diferença então, pastor Esther, de sabedoria e conhecimento? Qual é a diferença? Gente, sabedoria se pede. Sabedoria não tem na farmácia, não tem na Universidade Federal do seu estado. Sabedoria não está nos livros. Sabedoria não se compra, não se dá, não se empresta. Sabedoria se pede. Pede a quem? A Deus. Se não tiver sabedoria, peça ao Senhor. Ah, eu vou estudar na faculdade porque eu quero sabedoria. Não. Sabedoria você não vai conseguir na faculdade. Sabedoria não se consegue na roda de amigos. Sabedoria você não vai conseguir em canto nenhum da terra. Porque a sabedoria não está à venda. Sabedoria não está no coração do homem terreno. Por isso que tem a sabedoria do alto e a sabedoria da terra. Tiago trabalhou bem a sabedoria da terra. Que a sabedoria da terra, quando é desprovida da graça divina, é de expertise. Deixa eu usar aqui uma linguagem bem chula, de malandragem. Uma sabedoria querendo se dar bem, prejudicando o outro. Uma sabedoria que, no final das contas, você é o próprio beneficiado de uma sabedoria que é egoísta, aonde não compartilha esse saber. Mas estou falando da sabedoria do alto. Por isso que a sabedoria não mora nos homens. A sabedoria é de Deus dada aos homens, mas não mora no homem, a menos que ele peça ao Senhor. Quem não tem sabedoria, o que tem falta dela, peça a Deus. Deus dá sabedoria ao homem. Então, pessoal, sabedoria não se compra, não se conquista. Sabedoria vem de Deus. Sim, pastor Eja, e o conhecimento, como é que é? Então, ensine seus alunos assim. Sabedoria não se compra, se pede. E conhecimento? Conhecimento se conquista. É preciso adquirir o conhecimento. Como? Estudando, lendo, fazendo faculdade, buscando o conhecimento na área secular ou até mesmo na área teológica. Sim, pastor, eu quero ter conhecimento de Bíblia. Faço curso teológico. Agora, curso teológico não te dá sabedoria, te dá conhecimento. Então, por que eu estou falando aqui para você aqui? Porque eu tenho conhecimento, porque eu fiz curso de teologia, curso de história, curso de antropologia, fiz curso na área de psicanálise, curso na área de educação. Todos esses cursos que eu fiz, todos eles me deram conhecimento. Então eu transmito conhecimento. Mas sabedoria, doutores, sabedoria, professores e alunos, sabedoria
só Deus pode dar, porque a sabedoria é dada por Ele. Amém, santos? Vamos agora para o nosso segundo ponto da lição, que é a consolidação do poder. Olha só, primeiro tópico desse segundo ponto, que é a consolidação do poder, pela própria expressão da palavra, você já percebe que é um reinado consolidado com toda a sua pompa, com toda a sua glória. E eu quero elencar aqui algumas coisas nesse nosso estudo de EBD Simples Assim. Olha lá. Primeiro, Salomão, ele passa 40 anos no reinado. 40 anos ele reina em Israel. Faça uma pergunta a seus alunos. Um desafio e diga assim: o que significa a palavra Salomão? Pensa aí agora um pouquinho. O que significa Salomão? Não sabe? Vou lhe dizer. Salomão significa no hebraico pacífico. E por que ele recebe o nome de pacífico? Porque ele passou 40 anos sem ter uma guerra. 40 anos, nunca houve uma guerra em Israel no tempo de Salomão. A sabedoria deste homem, atrelado ao significado do seu nome, ele fez então aliança com todos os reis ao redor de Israel. Tanto é que na construção do templo que eu vou falar, vai estar justamente ali fazendo aliança com Irão para a construção do templo em Jerusalém. Então escuta só, pessoal. Nós temos aqui a consolidação do poder de Salomão no seu reinado. 40 anos reinou, não houve um tiro sequer, um disparo de flecha, uma guerra sequer, porque dentro do seu reinado ele fez alianças com os reis, na qual ele passou 40 anos, por isso que seu nome significa pacífico. 40 anos no reinado. O reino de paz. Paz se consolidou no seu reinado. O território todo ele ampliado, tendo em vista que seu pai Davi tinha feito isso, ele apenas fez consolidar. Então, paz, território expansivo, pacífico, 40 anos, tudo isso vai redundar na consolidação do reinado de Salomão. Uma outra coisa chama a atenção de todos vocês é que com todo o poder, com toda a glória, com toda a pompa, com toda a estrutura que havia no seu reinado, ele não soube agradecer a Deus em toda essa fase inicial do seu poder. De maneira que agora começa a declinar a glória, o poder dado a Deus por ele. Deus dando esse poder a ele, não soube administrar. Olha o que acontece agora. Segundo ponto, o orgulho precede a ruína. Uma palavra-chave para você dar aos seus alunos, sabe qual é? Que este orgulho que precede aqui a ruína, quando o homem não tem sabedoria, não tem esse princípio do saber, olha o que a Bíblia vai falar para nós. O princípio da sabedoria, o que é? É temer ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. A falta de temor de Salomão a Deus fez o seu reino ruir-se, fez o seu reino despencar. Olha só o que acontece. Seu coração abre concessões, de maneira que agora não era mais reto diante dos olhos de Deus. E agora eu vou elencar 3 corrupções quando se abrem concessões do coração. Começa agora a declinar o reino de Salomão. Primeira corrupção, o que acontece? A corrupção moral. Esse homem passa a ter 1000 mulheres no seu reinado.
1000 mulheres. De maneira que essas mulheres levam ele à segunda corrupção, corrupção espiritual. Ele agora estava se prostrando a outras divindades. Ora, um homem que alcançou de Deus a sabedoria, gente, agora passa a adorar Baal, Azera, Astarote, Moloque, divindades demoníacas, que tanto prejudicou a paz e a espiritualidade de Israel ao longo da história. Como é que um homem que alcançou de Deus o saber pleno, agora se envolve com cultos e divindades pagãs? Amados, isso certamente trouxe um prejuízo enorme na vida de Salomão. Corrupção moral, corrupção espiritual. Aí entra agora a terceira corrupção, a corrupção do seu governo, política. A politicagem começou a tomar conta na vida de Salomão, de maneira que ele importava divindades, importava até mesmo altares de outros reinos para o seu reinado. Então essa terceira corrupção é a corrupção política, de maneira que este homem não foi mais reto diante de Deus. Dê uma olhadinha no seu estado, quem é o seu governador. Os governadores hoje, por não ter a graça de Deus, não porque Deus não quer, mas porque eles não buscam. Se os governantes da terra buscassem em Deus sabedoria, teríamos um estado bem melhor, teríamos uma nação bem melhor, teríamos um mundo bem melhor. O problema é que muitos, quando assumem o poder, já se acha poderoso e começa a fazer o que quer. Por que não citar aqui Luís XIV, quando disse l'état c'est moi, do francês, eu sou o Estado, e aí veio a ruína. Muitos, feito Henrique XIV, vão dizer isso, l'état c'est moi, eu sou o Estado. E quando se diz que é o Estado, a glória de Deus se afasta, a sabedoria de Deus é retirada, fica somente o homem pelo homem, o poder pelo poder, a ruína pela ruína, a vergonha pela vergonha, a destruição pela destruição, o fracasso pelo fracasso. Foi isso que aconteceu na vida de Salomão. A ruína tomou conta dele, essas corrupções dilacerou o seu reinado. Isso foi horrível, pessoal. Este homem agora passa a amargar toda esta vergonha. O reinado de Salomão agora não tinha mais aquela glória de antes, quando os reis da terra iam lá para Salomão buscar dele sabedoria, buscar ensinamento de Salomão. Agora, o que é que adiantou tanta sabedoria, tanto poder? O que é que adiantou tudo isso? Passou agora a adorar outras divindades. Pessoal, vamos agora para o terceiro ponto dessa lição. A construção do templo. Algo que Salomão realizou e que ainda hoje é motivo de pesquisa, de estudo, é motivo ainda de admiração pelos estudiosos da arquitetura, da engenharia, como foi elaborado, construído, trabalhado o templo de Salomão. Olha só, pessoal, não vou falar aqui do templo do período de Esdras, que aí é uma coisa lá na frente, Esdras e Neemias, o segundo templo, depois o templo é reconstruído, reformado por Herodes, mas é outra história. Quero me deter agora ao templo de Salomão. Olha só, esse templo, sem dúvida, foi envolvido muita coisa de alto valor. Ouro, metais nobres, pedras, como também especiarias. A riqueza desse templo passa a ser de algo tão inestimável que os reis da terra, se houvesse a intenção de entrar em Israel e roubar essa riqueza, logo eles estariam
sem ter o motivo direto em fazer isso. Por quê? Porque Salomão usou de sabedoria antes para fazer aliança com os reis, de maneira que não houve nenhum ataque, que quando ele abriu o cofre, aonde foi juntado riqueza, esse cofre real foi despejado para construir o templo. E todos ficaram sabendo da construção do templo de Jerusalém, que muitas riquezas estariam gastas ali. E por que não houve ataque? Por que não houve invasão? Porque ele ainda, quando estava sob a graça da sabedoria de Deus, fez alianças com os reis para que na hora que abrisse o cofre não houvesse saqueamentos, não houvesse guerra. Vamos agora ao templo. O templo de Salomão, pessoal, cedro, líbano, especiaria, ouro, mas eu quero trabalhar sobre a curiosidade do templo para você transmitir seus alunos. É bem verdade que a Bíblia vai trabalhar de côvados. O que é um côvado, pastor? O côvado na época, côvado se contava do dedo midinho até o cotovelo. Côvado. Se contava assim, ó. Então, um côvado chega a 45 a 50 centímetros. Vamos calcular 50 centímetros para uma medida exata, mas vai de 45 a 50 centímetros. Então, olha só. O templo de Salomão chegou o quê? A 30 metros de comprimento, que são 60 côvados. A 10 metros de altura, ou melhor, de largura, que são 20 côvados. E 15 metros de altura, que vai dar 30 côvados. Pegou aí a medida? 30 de comprimento, que 10 de largura e 15 de altura. Aí está as dimensões do templo de Salomão. Claro que na Bíblia vai estar em côvado, mas estamos colocando aqui já na medida. 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura. O pórtico é aquela parte que fica na cima, que nós hoje chamamos de alpendre. Só o pórtico nós temos aí 10 metros de largura, com 10 de altura e 5 metros de profundidade. O Santo dos Santos era um cubo perfeito. Que cubo perfeito é esse, pastor? De 10 metros cúbicos, aproximadamente. Veja a beleza da arquitetura, a beleza das expressões numéricas exatas sendo colocada à disposição do Templo de Salomão. Tem outro detalhe para vocês. Olhe para mim aqui, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Muita gente, quando fala do templo, não fala isso que eu vou falar agora. Vai imaginando aí, para fazer um negócio desse, quantas pedras foram colocadas no templo? Lavradas para colocar lá. Madeiras. Parte de ouro. Agora preste atenção. A Bíblia vai dizer que tudo isso foi feito sem ouvir um som de martelo, um som de serrote. Talvez você pergunte assim, pastor, como é que pode construir um templo nessas dimensões que o senhor acabou de dizer e não ter som de martelo e som de serrote e pessoas falando alto? Veja a reverência na construção do templo. Ah, você está duvidando? Tudo bem. Mas vamos para a Bíblia, que ela fala para nós. Olha o que a Bíblia vai dizer. 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. Está escrito: edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras. Já preparada nas pedreiras. De maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouvia na casa quando a edificavam. Olha que coisa extraordinária. Som de martelo, de serrote, não se ouvia nenhum som. Trazia pronto a pedra, a madeira, e só era para encaixar. Só encaixava, era montável. Montou-se esse templo de Salomão dessa forma. Veja que coisa extraordinária. Não é que o templo, pessoal, era desmontável, não. Ele foi montado sobre pedras pesadas,
O templo foi feito sem som nenhum. Que reverência, hein? E que mais? Foram utilizados 30 mil cortadores de pedras, ou melhor, pedras, madeiras, 30 mil, 70 mil carregadores para essas pedras e madeiras, e 8 mil ainda contribuindo para cortar para detalhes mais minuciosos dessas pedras. Então, eu tenho 30 mil, 70 mil e 8 mil. 30 mil cortadores de lenha e madeiras e metais. 70 mil carregadores de pedras e 8 mil cortadores de pedra. Gente, esse é um cálculo que vai dar 108 mil trabalhadores. Mas há estudos que afirmam que foram 153 mil trabalhadores para fazer o Templo de Salomão. Veja quanta riqueza de detalhe, quantas coisas extraordinárias para fazer o Templo de Salomão. Agora preste atenção, não se ouvia nenhum som. Hoje em dia, na igreja, é uma vergonha. O pregador quer pregar e menino correndo. O pregador quer dar uma aula, não consegue, porque as pessoas falam alto, correm, a toda hora vai ao banheiro, não há uma reverência no templo. A Bíblia vai dizer que quando o templo terminou e foi a inauguração, os sacerdotes oraram ao Senhor, o povo oraram a Deus. A Bíblia diz que, e vendo descer fogo do céu, os sacerdotes, quando viu a glória tomando conta, não se conteve e colocou a cabeça no pó e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que coisa gloriosa! O povo louvava e adorava a Deus. Foi uma festa extraordinária na inauguração do Templo de Salomão. Uma das orações mais lindas da Bíblia foi feita por Salomão. Se não me falha a memória, vai conter 42 versículos, só a oração de Salomão. Gente, é muita riqueza, é muito detalhe nessa aula. Eu não vou me estender muito, porque o tema é EBD simples assim. Mas aqui fica um gostinho de quero mais. Mas tem mais detalhes ainda sobre isso, pessoal. Vai falar do tempo em que passou celebrando a festa da inauguração do templo. Os bois que foram gastos para esse templo do altar. 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Ah, tem muito detalhe, pessoal. Muito detalhe. Só para você ter uma ideia do que foi gasto. Das celebrações, da alegria do povo. Gente, pelo menos coloque no seu coração que estamos na casa do Senhor. Haja reverência. Coloque isso para os seus alunos. Fechando aqui com vocês, pessoal. O templo do Espírito Santo. Olha, tudo que eu acabei de falar, Deus não poderia morar nesse templo. A glória de Deus vinha, enchia ali, depois ia embora. Mas faremos agora uma analogia a eu e a você. O templo que Deus habita não é templo feito por mão do homem, mas templo nosso, templo e morada do Espírito Santo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. O templo que Deus habita não é um templo de mármore, de ouro, de pedras preciosas, mas esse templo aqui, eu e você. Olha só, o templo que Deus habita. O templo que Deus, lá atrás no Antigo Testamento, a começar do tabernáculo, na exigência divina, e que depois foi feito um templo para Deus, era para apontar eu e você, através da obra executada em Cristo Jesus, nos permitindo a termos acesso a Deus, e Deus, pela sua graça, através do Espírito Santo, coloca em nós como templo e morada do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Veja, pessoal, tanta riqueza, tanto homem trabalhando, tanta coisa, mas nós temos o privilégio de sermos templo e morada do Espírito Santo. O próprio Deus morando em nós. Que coisa linda e extraordinária, pessoal. Bom, pessoal,
A glória do templo, então, para fecharmos a nossa lição. Fechamos aqui colocando para vocês que o templo, com toda esta sua glória, né? A glória do Senhor que vem sobre o templo, os sacerdotes. Gente, foi algo tão surpreendente, como eu acabei de dizer aqui a vocês, que as festividades, as comemorações, as roupas dos sacerdotes, tudo isso, pessoal, podemos ver exatamente lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 11, 2 Crônicas, capítulo de número 5, versículo 14, vai estar colocando ali a alegria do povo, dos sacerdotes, os festejos que houve ali na inauguração desse templo. A glória do Senhor tomou conta ali, de maneira que entrou para os anais da história tudo que aconteceu no templo de Salomão. Amados, eu não vou mais adiante, porque se é EBD simples assim, então tem que ser simples assim. Porque muitos fazem com 1 hora, eu quero trabalhar 30 minutos. Pelo menos já temos em 38 aí, mas é a nossa primeira aula. Que Deus abençoe. Dê um like aí, viu, pessoal? Compartilha, se inscreva no nosso canal, toque no sininho, viu? Porque toda vez que sair a nossa aula, vai chegar aí no seu celular para assistir, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus ajude, compartilhe com todos os professores, com seus alunos, que esta aula seja para a glória de Deus e para o ensinamento, no seu esboço para os seus alunos. Amém.